Meu nome é Rafael, e eu nunca acreditei em lendas. Para mim sempre foram histórias de gente antiga. Contos para assustar criança teimosa, ou para dar alguma graça à noites, sem luz elétrica, no interior. Coisa de antigamente, mas toda essa minha certeza, toda essa minha descrença, ruiu. Tudo mudou no dia em que eu coloquei os pés em Botucatu, interior de São Paulo. Uma cidade bonita, tranquila, mas cercada pela serra. Uma serra que parece um gigante adormecido. Um gigante que observa tudo e todos. E foi lá, sob o olhar constante daquela serra, que eu descobri que algumas lendas não são apenas histórias. Elas são avisos. Eu cheguei numa sexta-feira à tarde. A rodoviária era pequena, pacata, mas tinha algo estranho no ar. Algo que eu senti assim que desci do ônibus. O céu estava cinza, pesado. Nuvens muito baixas pareciam querer tocar o topo das árvores. E um vento frio, que não combinava com a estação, descia da cuesta, da serra, como se sussurrasse um aviso. Meu tio Joaquim me esperava. Um homem de poucas palavras, com o rosto marcado pelo sol e pelo tempo. Entramos na caminhonete velha dele e pegamos uma estrada de terra batida, vermelha, que serpenteava entre fazendas e matagais. As árvores ao redor da estrada eram tortas, retorcidas, como se estivessem com dor. E a neblina, que normalmente só aparece de madrugada, já começava a se formar, densa, cobrindo o caminho e engolindo a paisagem. O silêncio dentro do carro era pesado. Foi meu tio quem o quebrou. Ele olhou de relance para a serra, quase escondida pela névoa, e disse com uma voz grave: "Aqui escurece rápido, sobrinho." Eu, ingênuo, perguntei o porquê. Achei que era alguma piada local, algo sobre a posição geográfica. Ele demorou a responder, mantendo os olhos na estrada. Então ele disse, quase num sussurro: "Por causa do que mora na serra." Um arrepio percorreu minha espinha, mesmo sem eu entender o que aquilo significava. Mas o tom dele não era de brincadeira. Mais tarde, depois de um jantar simples e silencioso, sentamos na varanda da casa dele. Era uma casa de madeira, antiga, charmosa, mas que rangia a cada sopro mais forte do vento. A noite tinha caído como um manto escuro, e a serra era agora um vulto gigantesco contra o céu sem estrelas. Parecia um monstro adormecido, vivo, respirando. Eu não consegui tirar da cabeça o que meu tio disse no carro. Então, quebrei o silêncio outra vez. "Tio, o que o senhor quis dizer mais cedo sobre o que mora na serra?" Ele não respondeu de imediato. Apoiou os cotovelos nos joelhos, tirou um cigarro de palha do bolso, acendeu com calma. A pequena brasa iluminou seu rosto sério por um instante. Ele deu uma tragada longa, soltando a fumaça devagar, que se misturou com a neblina fria da noite. Então, ele olhou para o breu que era a serra e disse uma única palavra, que pesou no ar como uma sentença: Corpo Seco. O nome soou estranho, rústico. Eu ri, um riso nervoso. Corpo Seco? Que nome é esse? Ele me encarou, e não havia humor nenhum em seus olhos. Não é para rir. É um homem que foi tão ruim, tão cruel em vida, que quando morreu, nem a terra quis o corpo dele. O caixão ficou leve. Quando abriram, estava vazio. O diabo não o quis no inferno, e Deus não o aceitou no céu. Então ele foi condenado a vagar por essa serra, um corpo seco, uma casca vazia, remoendo todo o ódio que tinha em vida. A história era absurda, mas o jeito que ele contava era real demais. E foi nesse exato momento que nós ouvimos. Primeiro, um estalo, vindo da mata, perto da casa. Depois, outro, galhos grossos quebrando, mas devagar, com um peso que não era de nenhum animal que eu conhecia. Meu tio se levantou num pulo. O rosto dele estava pálido. Ele agarrou meu braço e disse, com a voz firme e urgente: "Entra para dentro. Agora. Tranca a porta. E não olha pela janela." Eu não dormi direito naquela noite. Fiquei rolando na cama, ouvindo os sons da noite, o vento assobiando a caça ranrendo. Cada barulho me fazia pular. Acabei pegando no sono,
mas foi um sono agitado, cheio de pesadelos estranhos. Acordei de repente, olhei no celular. 2h17 da manhã. Silêncio total. Mas não era um silêncio bom, era um silêncio pesado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. E então eu ouvi passos, mas não eram passos normais. Eram arrastados. Um som de algo seco, oco, sendo arrastado pela terra do quintal. E um ruído constante, como unhas longas raspando em pedra. Contra o aviso do meu tio, contra meu próprio bom senso, eu fui até a janela. Afastei a cortina só um pouquinho. A lua tinha saído por entre as nuvens, e sua luz pálida iluminava o quintal. E foi quando eu o vi. Meu coração parou. Era uma figura alta. Alta demais para ser humana. E magra. Magra a um ponto doentio, como um esqueleto coberto por uma pele seca, repuxada, da cor de couro velho. Os braços eram longos, desproporcionais, quase tocavam o chão. Ele se movia devagar, com uma dificuldade que parecia dolorosa. E então, como se sentisse o meu olhar, ele parou. E lentamente, ele levantou o rosto em direção à minha janela. Eu não vi olhos, só duas sombras fundas, vazias. Mas eu sei, eu senti, que ele me olhou direto na minha alma. Um terror gelado tomou conta de mim, me paralisou. Eu pisquei. Um piscar de olhos que durou uma fração de segundo. E quando abri de novo, ele tinha sumido. Não havia mais nada no quintal. Só o silêncio pesado. Na manhã seguinte, eu mal consegui tomar café. Eu precisava de respostas. Tentei falar com meu tio, mas ele só balançava a cabeça e dizia para eu esquecer. Mas eu não conseguia. Então, ele cedeu. Tem uma pessoa que talvez te explique, mas não sei se ela vai querer falar. Pegamos a caminhonete e fomos até a casa de Dona Célia, uma senhora bem velhinha, que morava do outro lado do vale, uma guardiã das histórias da região. Quando meu tio disse a ela sobre o que eu vi, ela nos convidou para entrar. Mas quando eu mencionei a serra e o nome Corpo Seco, o rosto dela mudou. Ela ficou pálida, se benzeu e foi rápido até a porta da frente, trancando-a com uma chave de ferro antiga. Ela se virou para mim, com os olhos arregalados de medo. Menino, você não devia ter vindo para cá. Ele não morreu de verdade. Aquela coisa não é um fantasma. A mata, a serra, ela tomou o corpo dele. As raízes se enroscaram nos ossos. A terra preencheu o que faltava. E agora ele anda. Ele é parte da serra. E a serra é parte dele. A voz dela era um sussurro aterrorizado. E o pior, ele odeia quem duvida. Ele caça quem não acredita. E agora, ele sabe que você está aqui. Eu sou teimoso, idiota. Talvez, mesmo depois do aviso de Dona Célia, uma parte de mim ainda se recusava a acreditar. Precisava provar para mim mesmo que era tudo sugestão. Naquela tarde, contra a vontade do meu tio, decidi caminhar perto da serra. Não entrei na mata, só fiquei na borda. O ar ficou mais frio de repente. E a neblina, como da primeira vez, desceu da serra muito rápido, me cercando, me isolando do resto do mundo. Em questão de minutos, eu não enxergava nada a mais de 5 metros. Eu me perdi. O pânico começou a subir. E então, eu ouvi uma respiração bem atrás de mim. Uma respiração seca, sibilante, como folhas secas sendo esfregadas. Meu sangue gelou. Eu me virei e comecei a correr, sem direção, tropeçando em raízes e pedras. E eu o via, entre as árvores, se movendo junto comigo. Um vulto escuro e torto na névoa. Eu caí. Olhei para trás, e ele estava lá. Perto. Perto demais. O cheiro era de terra úmida. E de algo podre. Muito antigo. De perto. Era 1000 vezes pior. A pele esticada, a boca, uma fenda escura sem lábios. E uma voz, que não parecia sair daquela boca, mas do próprio chão, das árvores, do vento, ecoou na minha cabeça. Você não acredita. O terror era tanto que eu não conseguia gritar. Foi quando ouvi outro som. O grito do meu tio.
me chamando pelo nome. Ele surgiu da neblina, correndo na minha direção. Ele não olhou para a criatura. Ele jogou um punhado de sal grosso no chão, formando um círculo ao meu redor. Tirou do bolso uma vela pequena e um isqueiro. Com as mãos tremendo, ele acendeu a vela e começou a rezar. Uma oração antiga, em latim, palavras que eu não entendia, mas que tinham força, tinham poder. A coisa, o corpo seco, deu um passo para trás. E então ele gritou. Não foi um grito humano, foi um som de madeira velha se partindo, de rochas se quebrando. Um som de pura dor e ódio. Ele se virou e se desfez na neblina, como fumaça, desaparecendo de volta na serra que o criou. Meu tio me ajudou a levantar. Eu estava tremendo, sem conseguir falar. Ele olhou para a serra e disse, com a voz cansada: a gente não vence ele, sobrinho. A gente só sobrevive a ele. Eu fui embora no dia seguinte. Não me despedi de ninguém. Só arrumei minha mala antes do sol nascer. Meu tio me levou até a rodoviária em silêncio. O céu estava limpo. O sol brilhava. Parecia um dia normal, mas eu sabia que não era. Enquanto o ônibus se afastava de Botucatu, pela janela, eu olhava a estrada. E foi quando eu vi, na beira do asfalto, na poeira vermelha, havia pegadas. Pegadas que pareciam humanas, mas com um formato estranho, seco, afundadas na terra. E elas não iam em direção à serra. Elas seguiam a estrada, indo em direção à cidade. Na mesma direção que eu. Hoje eu escrevo isso do meu apartamento, na cidade grande, a centenas de quilômetros de Botucatu. As luzes dos prédios iluminam minha janela, mas a segurança que eu sentia antes desapareceu. Porque às vezes, no silêncio da madrugada, quando a cidade dorme, eu ouço. Começa baixo. Um arrastar lento vindo do corredor do prédio. Um estalo seco como um galho quebrando, vindo de dentro do meu armário. Eu sei que não é o vento. Eu sei que não é o vizinho. O corpo seco não ficou na serra. Ele aprendeu a seguir quem o desafia. E agora, ele sabe onde eu moro. E está esperando eu duvidar de novo.